Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me ouvem de todos os lugares do mundo e a qualquer horário. Hoje nós vamos começar o estudo do livro A Caminho da Luz, o capítulo 15, A Evolução do Cristianismo. Vamos começar? Capítulo 15 A Evolução do Cristianismo. Penosos compromissos romanos. Debalde tentaram as forças espirituais o aproveitamento dos romanos na direção suprema do mundo. Todos os recursos possíveis foram prodigalizados inutilmente à cidade imperial. A canalização de consideráveis riquezas materiais, possibilitando a consolidação de Estado único no planeta, não for esquecida, ao lado de todas as providências que se faziam necessárias do ponto de vista moral. Em vão, transplantaram-se para Roma a extraordinária sabedoria ateniense e a colaboração de todas as experiências dos povos conquistados. Os espíritos encarnados não conseguiram a eliminação dos laços odiosos da vaidade e da ambição, sentindo-se traídos em sua energia mais profunda, contraindo débitos penosos perante os tribunais da justiça divina. A gente começa o capítulo 15 com uma má notícia. O Império Romano, apesar de todos os esforços da espiritualidade, dos exemplos edificantes de Atenas, da evolução da família romana, no começo eles estavam indo muito bem, mas Roma se deixou cair na ganância, na vaidade, na arrogância, que é natural da nossa humanidade, fazendo com que todos aqueles esforços que foram colocados dentro de Roma fossem em vão. Só que isso trouxe para Roma consequências dolorosas. Não só para Roma, mas como para aqueles espíritos. Porque entramos aí na roda de Sansara. Reencarnações, desencarnes, reencarnações, para ali pagar um débito expiatório. A vinda do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Essa maioridade implicava direitos que, por sua vez, se fariam acompanhar do agravo de responsabilidades e deveres para a solução de grandes problemas educativos do coração. Se o homem físico resgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro de novas atividades, educando-o convenientemente para suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir. O aproveitamento desses processos educativos deveria ser levado a efeito pela capital do mundo, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre, constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação, e enquanto os espíritos abnegados do alto choram sobre os abusos de liberdade dos romanos, a cidade dos Césares embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo dívidas penosas, entrelaçando seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados, criando negras perspectivas para o longínquo futuro. Pessoal, com a vinda de Jesus na Terra e a gente atingindo a maioridade espiritual, o que isso quer dizer? Que nós não tínhamos antes causa e consequência? Não, mas elas não eram tão agravadas quanto agora. Quanto mais sabedoria nós adquirimos, quanto mais conhecimento, mais nos é cobrado. E Roma, bem dessa sabedoria, tanto de Atenas quanto dos povos agregados, eles teriam que ter usado essa sabedoria de melhor forma. O que eles não fizeram, fazendo com que as consequências de seus atos os levassem àquela roda de reencarnações que nós já conhecemos. E o ódio,
Roma se deixou levar pela influência dos espíritos das trevas. Só que, gente, lembremos que o nosso campo espiritual, ele é como a nossa casa. Só entra quem nós convidamos. Se você tem uma energia vibratória baixa, se você é sempre negativo, se você não perde uma briga, se você gosta de assistir, se alimenta de notícias que espalham medo, terror, sangue, você está abrindo a porta da sua casa para espíritos que gostam da mesma coisa fazer parte da sua vida. Não adianta nós irmos ao centro espírita, não adianta nós irmos à igreja, rezar todas as noites, se os nossos hábitos não condizem com o que nós estamos aprendendo. Manter a nossa mente clara, edificada, é muito importante. Culpas e resgates dolorosos do homem espiritual. Ao coração misericordioso de Jesus chegam as preces dolorosas de todos os operários da sua bendita semeadura. Seu olhar, percussiente, todavia, penetra o âmago das almas, e não for em vão que recomendar o crescimento do trigo e do joio nas mesmas leiras. Somente a ele competindo a separação na época da ceifa. A limitada liberdade de ação dos indivíduos e da coletividade é integralmente respeitada. Cada qual é o responsável pelos seus atos, recebendo de conformidade com as suas obras. Foi por isso que Roma teve oportunidade de realizar seus propósitos e desígnios políticos, mas a justiça divina acompanhou-lhe todos os passos, nos enormes desvios a que se conduziu, comprometendo para sempre o futuro do homem espiritual, que somente agora conhecerá um ajustamento nas amargurosas transições do século que passa. Um laço pesado e tenebroso reuniu a cidade conquistadora aos povos que humilhara. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e de lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é um fundamento da verdade, e é só o amor e a sagrada finalidade da vida. Foi por essa razão que o conquistador e os conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro, nas galhas da amargura, compareceram periodicamente nos espaços, ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir, fundando a civilização ocidental como abençoada oficina dos seus novos trabalhos no esforço da fraternidade e da regeneração. Olha que legal, né, pessoal? Os espíritos de luz que ainda estavam encarnados, que estavam espalhando a palavra do cristianismo, muitas vezes oravam com aquela dolorosa situação que eles viviam, que eles vivenciavam no seu cotidiano. Seus irmãos sendo perseguidos, mortos das piores maneiras. Eles olhavam para o céu e falavam: meu Deus, meu Senhor, o que a gente faz? Pelo amor de Deus, nos ajude, nos olhe aqui, olha para a gente, por favor. E o que Jesus intui aos seus irmãos a fazer? Coloquem o joio e o trigo ao mesmo lugar. Não os separem você. Deixe que essa separação, quem vai fazer sou eu. Porque, gente, não está na mão do homem julgar o seu irmão. Nós não temos essa evolução espiritual de julgar nenhuma pessoa, de dizer quem está certo ou errado. O certo ou errado é relativo. O que é certo para você pode ser errado para mim. E o que é certo para mim pode ser errado para você. Então, o que Jesus quis?
E essa maneira de Jesus, eu acredito que essa sabedoria de Jesus de falar, deixe que eu separarei o jogo do trigo mais tarde. Ele dizendo isso é como se fosse, não tome nenhuma atitude, não odeie o seu irmão. Que são crianças espirituais, que durante a sua evolução, depois de 2000 anos, pensarão diferente. Às vezes, não tão diferente do que pensam agora. Mas, em sua maioria, eles irão melhorar. Porque, gente, até chegar aqui em 2000 anos, quantas encarnações nós já tivemos? Vamos supor que nós vivemos uma média de 60 anos, porque poderíamos ter morrido com 5, poderíamos ter morrido, então nós poderíamos ter reencarnado muitas vezes nesse tempo. Jesus e a espiritualidade sempre respeitou o nosso livre-arbítrio. Ela teve oportunidade de ser a capital unificada e espalhar o cristianismo de forma muito mais homogeneizada, muito mais espiritualizada do que nós experienciamos durante a nossa história. E sabendo porque eles receberam esses conhecimentos, eles foram julgados mente dos povos que não tinham, que um exemplo que eu posso dar. Você tem 2 filhos, um mais velho de 10 e uma criança de 3. O mais velho de 10 sabe que ele não pode mexer no fogão. A criança de 3, ela ainda não tem consciência, ela está aprendendo. Você não pode repreender o de 3 da mesma forma que você repreende o de 10. Porque o de 10, ele já recebeu esse ensinamento antes. Ele sabe o que ele não deve fazer. E foi isso que aconteceu com Roma. A partir do momento que Roma sabia das palavras divinas, ele sabia o que tinha que fazer e não o fez e escolheu por livre-arbítrio seguir um caminho totalmente diferente, tortuoso do que lhe foi ensinado, Roma e seus habitantes iriam arcar com as consequências dos seus atos, das suas escolhas. Aqui nesse último trecho, eu imagino essa imagem que vem à minha cabeça. Os seres, os cidadãos de Roma, essas guerras, quem foi humilhado, quem humilhou, quem foi conquistado, quem conquistou. Essa roda de Sansara, eles desencarnam, eles vão ao mundo espiritual e ali está Jesus. Falando, olha o que as suas escolhas estão fazendo. E esses espíritos falam, não, Jesus, eu vou melhorar. Eu prometo para você que nós vamos ter um começo, um recomeço, nós vamos construir a Europa edificada. A bondade do Mestre fez florescer cidades valorosas e progressistas, países cultos e fartos, onde as almas decaídas encontrassem todos os elementos de edificação e aprimoramento. O homem físico continuou a linha ascensional de sua evolução nas conquistas e descobrimentos, mas o homem transcendente à personalidade mortal teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? Respondam por nós as angustiosas expectativas da hora presente.
Foi destruída, mas a evolução continuou ali na Europa. Aí Emmanuel vem com esse tapa na nossa cara e faz essa perguntinha aqui. Mas o homem transcendente, a personalidade imortal, teria saído do oceano de lodo onde se mergulhou voluntariamente há 2 milênios? O homem, que é imortal, nós, espíritos imortais, nos enfiamos naquele lodo. O que ele quer dizer com isso? Com as atitudes de Roma, gente, eu falo nós porque é bem provável que a gente estava lá, viu? A vaidade, a arrogância, que trouxe as consequências de reencarnações expiatórias por muitos milênios, muitas vezes, com muito sofrimento. Teríamos nós a capacidade de sair daquilo ali sozinhos? Agora, olhemos para a nossa situação hoje em dia. Estamos isentos de guerras? Estamos isentos de violência? O evangelho está no coração das pessoas, porque o evangelho, gente, ele está na boca de muitas pessoas. Mas quanto do evangelho está no coração das pessoas? Os mártires. Antes do movimento de propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prespostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. As classes mais abastadas não podiam tolerar semelhantes princípios de igualdade, quais os que preconizavam as lições do Nazareno, considerados como postulados de covardia moral, incompatíveis com as orgulhosas filosofias do Império. E é assim que vemos os cristãos sofrendo os martírios da primeira perseguição, iniciada no reino de Nero, de tão dolorosas quanto terríveis lembranças. Nenhum instrumento de suplício foi esquecido na experimentação da fé e da constância daquelas almas resignadas e heróicas. O açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, o fogo, os leões do circo, tudo foi lembrado para a maior eficiência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores, e de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, cuja elevada estatura espiritual recebera do alto a missão de paralisar semelhantes desatinos, não conseguiu deter a corrente de forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. Vamos agradecer primeiramente esses espíritos tão bondosos que após Jesus ficaram aqui para tentar trazer a palavra edificante, espalhar o cristianismo, fazer com que o evangelho crescesse dentro de nós com missões tão importantes. Porque sua missão foi muito dolorosa. Gente, eles eram jogados às arenas para ser comidos como leões. Eram esquartejados. Eles eram mortos das piores, crucificados das piores maneiras. Por quê? Porque os patrícios, que eram o povo que mantinham poder financeiro, econômico dentro da sociedade romana, não queria aceitar o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo colocava como igual a população inteira, tanto o escravo quanto eles. Comparava eles com o escravo. E para eles aquilo não era vantajoso. O próprio imperador Marco Aurélio, que foi guiado pela espiritualidade, ele não conseguiu parar com essa sanguinolência, com esse morticínio. Todo o esforço que eles fizeram
foi válido. E é por isso que nós temos todos os livros, nós temos o Evangelho de Mateus, nós temos o Evangelho de João, nós temos conhecimento do que aconteceu há 2000 anos atrás. Parte não. 99% foi por causa dessas pessoas que escreveram, que gravaram, que espalharam o que elas viram, o que elas presenciaram. Os apologistas. A doutrina cristã, todavia, encontrara nas perseguições os seus melhores recursos da propaganda e da expansão. Seus princípios generosos encontravam guarida em todos os corações, seduzindo a consciência de todos os estudiosos da alma livre e sincera. Observa-lhe a influência no segundo século, em quase todos os departamentos da atividade intelectual, com largos reflexos na legislação e nos costumes. Tertuliano apresenta sua apologia do cristianismo, provocando admiração e respeito gerais. Clemente de Alexandrias e Orígenes surgem com a sua palavra autorizada, defendendo as filosofias cristãs, e com eles levanta-se um verdadeiro exército de vozes que advogam a causa da verdade e da justiça, da redenção e do amor. Aquele excesso de violência contra os cristãos, resultado diferente do que os romanos estavam esperando. Com aquele excesso de violência, o cristianismo começou a se expandir ainda mais rápido. É engraçado porque aconteceu o mesmo com o espiritismo, lembra, gente? Quando Kardec teve os seus livros queimados, o livro dos espíritos queimados pela igreja, as pessoas ficaram curiosas e começaram a comprar mais o livro, mesmo às escondidas. Porque a gente instiga a curiosidade. Por que não pode? Por que eles estão tentando esconder? O que tem por trás daquilo? E outra, gente, aquele morticínio violento acontecia com membros da pobreza, da plebe. E o que tinha em Roma, gente? A maioria das pessoas eram plebe. Os patrícios eram minoria, a nobreza sempre foi a minoria. Quando você vê um irmão morrendo, você começa a pensar, poderia ser eu, poderia ali ser minha mãe. A gente não é justa. Isso quer dizer que eles podem também me matar injustamente. Eu gostava muito, quando eu estava trabalhando, de ouvir um podcast chamado Hardcore History, que falava das histórias do passado, tanto de Roma como Grécia, e que eles, os melhores para mim, era sobre a era medieval. Quando eles estavam matando um monte de pessoas enforcadas por nada. No começo, as pessoas iam assistir. Ah, legal, era o programa de domingo. Vamos matar e enforcar uma galera. Mas aí o pessoal foi começando a passar fome. Todo mundo tá passando fome. Aí eles começaram a ver que as pessoas estavam sendo mortas sem nenhuma justificativa. Aí eles começaram a se colocar no lugar daquela pessoa. A população pobre poderia ser eu ali? E a mesma coisa ocorreu aqui. Gente, é muito engraçado porque enquanto não mexe na saúde, na comida, no dinheiro, no bolso do povo, você fecha os seus olhos para o que está acontecendo, para todas as injustiças. Mas a partir do momento que você começa a passar fome, que você já não tem mais nada a perder, você começa a tomar a dor do outro, porque a dor do outro é a sua também. Você fica mais empático. Que engraçado, né? Porque é a mesma coisa, gente. Na história do Brasil, a gente vê muito isso.
Ninguém fala nada. Todo mundo vê que está errado. Mas a gente fecha os olhos. Por quê? Porque você tem o seu pão, você não quer que nada aconteça com a sua família. Você ignora a situação. E aí nada muda. Só que aí a situação vai ficando cada vez pior. Você vai sendo mais explorado, mas até que tem um impeachment. Aí você já não quer mais ser representado por aquela pessoa, ou acontece alguma guerra civil, porque você ficou revoltado. Mas o quê? Porque mexeu aonde? Mexeu no seu bolso, mexeu na fome, mexeu na sua família. A partir do momento que mexeu com você, você quer tomar uma atitude. Só que a gente se esquece que às vezes nós fechamos os olhos para uma pessoa e aí mais tarde nós precisaríamos dessa pessoa para nos apoiar, porque o mesmo vai acontecer com a gente. E durante a história nós repetimos esse processo over and over again. E a gente não aprende, a gente continua fechando os olhos para o que é errado. A gente vê uma mulher apanhando na rua, uma pessoa sendo queimada, e porque a gente tem medo de ser machucada, a gente fecha os olhos, a gente não fala nada. A gente nem denuncia escondido. Gente, poderia ser alguém da nossa família. Para acontecer com você, não falta muito. O jejum e a oração. Os cristãos, contudo, não tiveram de início uma visão do campo de trabalho que lhes apresentava. Não atinaram que, se o jejum e a oração constituem uma grande virtude da solenidade, mais elevada virtude representam quando os levados a feito no turvelinho das paixões desenfreadas, nas lutas regeneradoras, a fim de aproveitar aos que os contemplam. Não compreendiam imediatamente que esses preceitos evangélicos, acima de tudo, significam sacrifício pelo próximo, perseverança no esforço redentor, serenidade no trabalho ativo, que corrige e edifica simultaneamente. Retirando-se para a vida monástica, povoaram os desertos na suposição de que se redimiriam mais rapidamente para o Cordeiro. Uma ânsia de fugir das cidades populosas fazia então vibrar todos os crentes, originando os erros da Idade Medieval, quando o homem supunha encontrar nos conventos as antecâmeras do céu. O Oriente, com seus desertos numerosos e seus lugares sagrados, afigura-se o caminho de todos quantos desejam fugir dos antros das paixões. Só a grande montanha de Nítria chegou a possuir 30.000 anacoretas, exilados do mundo e dos seus prazeres desastrosos. Entretanto, examinando essa decisão desaconselhável dos primeiros tempos, somos levados a recordar que os cristãos se haviam esquecido de que Jesus não desejava a morte do pecador. Esse trecho do jejum e oração eu gosto bastante. Olha que legal, gente. Emmanuel fala aqui que os cristãos não entenderam muito bem o seu papel. Por quê, gente? Eles pegaram um ritual de oração e jejum e colocaram à frente da sua própria responsabilidade como ser humano. Gente, lembra do capítulo sobre a China? Que a gente falou do Nirvana, onde os monges eles se isolaram. E Emmanuel menciona que não há evolução sem troca, que não há evolução sozinho. É através do outro que você descobre quais são os seus problemas. Se você me fala algo e eu não gosto, eu tenho que parar para pensar. Eu falei, por que eu não gosto disso? O que está acontecendo aqui dentro de mim? Mas é só através dessa palavra que eu vou me ligar que eu tenho que trabalhar algo dentro de mim. E, gente, essa é outra coisa que a gente faz errado. A gente culpa o outro. Se o outro te tratou mal, isso é problema do outro. A partir do momento que você pegou aquilo e trouxe para você e reagiu,
se tornou um problema seu. Emmanuel aqui também, ele fala que as pessoas, elas começaram a se isolar ali no deserto, que as cidades do deserto, para fugir das cidades, essas pessoas começaram a ir para o deserto, achando que iriam encontrar Jesus, que estavam fazendo certo mais rápido, se isolando. O que não é verdade, porque é totalmente o contrário. É a partir da integração do seu crescimento com essa evolução que você ajuda o seu irmão também a crescer. Eu vi um exemplo num livro que é muito legal, gente. As nossas células, imagine se as nossas células, as células do nosso corpo, decidissem que elas não fazem parte do todo. Que elas são sozinhas. E começassem a trabalhar do jeito que elas querem. O que o seu corpo viraria? Ele não funcionaria. Nós fazemos parte de um todo e todo o sistema trabalha junto. A Terra é como se fosse um corpo muito grande. Todos nós trabalhamos juntos para continuar fazendo aquele coração bater. Só que, gente, nós nos transformamos em um câncer. Não conseguimos ver que o outro somos nós. E que nós temos que trabalhar juntos. Que o benefício do outro é o seu benefício. Que o crescimento dele é o seu crescimento. Que a felicidade dele é a sua felicidade. Que a partir do momento que a pessoa é infeliz, ela passa fome, aquilo vai voltar para você em forma de violência. Nós estamos todos integrados. Legal, né? Constantino. As forças espirituais que acompanhavam e acompanham todos os movimentos do orbe, sob a égide de Jesus, procuram dispor os alicerces dos novos acontecimentos que devem preparar a sociedade romana para o resgate e para a provação. A invasão dos povos considerados bárbaros é então entrevista. Uma forte anarquia militar dificulta a solução dos problemas de ordem coletiva, elevando e abatendo imperadores de um dia para o outro. Sentindo a aproximação de grandes sucessos e antevendo a impossibilidade de manter a unidade imperial, Diocleciano organiza a tetrarquia, ou governo de 4 soberanos, com 4 grandes capitais. Retirando-se para Saloma, exausto da tarefa governativa, ocorre a rebelião militar que aclama Augusto a Constantino, filho de Constâncio Cloro, contrariando as disposições dos 2 Césares sucessores de Diocleciano e Maximiano. A luta se estabelece e Constantino vence Mexêncio, às portas de Roma, penetrando a cidade vitorioso para ser recebido em triunfo. Junto ele, o cristianismo ascende à tarefa do Estado, com o Edito de Milão. O Império de Roma chega ao seu declínio, há invasões bárbaras. Eu ia falar com as invasões bárbaras, mas não é verdade. O Império Romano chegou ao seu declínio antes disso, né? E Constantino, que não era bobo nem nada, o que ele fez? Ele pensou, se eu não posso ir contra esse cristianismo crescente, então vou me juntar a ele, assinando o Edito de Milão, que dava liberdade religiosa para os povos. O papado. Desde a 10ª perseguição, que o cristianismo era considerado em Roma como a doutrina morta, mas os prespostos do mestre não descansavam, com o nobre fim de fazer valer os seus generosos princípios. A fatalidade histórica reclamava sua colaboração nos gabinetes da política do mundo, e ainda uma vez, a indigência dos homens não compreendeu a dádiva do plano espiritual, porque, logo depois da vitória, os bispos romanos solicitavam
prerrogativas injustas sobre os seus humildes companheiros de episcopado. O mesmo espírito de ambição e de imperialismo que de longo tempo trabalhava o organismo do império, dominou igualmente a Igreja de Roma, que se arvorou em suzerana e sucessora de todas as demais do planeta. Cooperando com o Estado, faz sentir as forças das suas determinações arbitrárias. 300 anos lutaram os mensageiros do Cristo, procurando ampará-la no caminho do amor e da humildade, até que a deixaram enveredar pelas estradas da sombra, para o esforço de salvação e de experiência, e tão logo abandonaram ao penoso trabalho de aperfeiçoar-se a si mesma. Eis que o imperador Focas favorece a criação do papado no ano de 607. A decisão imperial faculta os bispos de Roma prerrogativas e direitos até então jamais justificados. Etronizam-se, mais uma vez, o orgulho e a ambição das cidades dos Césares. Em 610, Focas é chamado ao mundo dos invisíveis, deixando no orbe a consolidação do papado. Dessa data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amargura e violência para a civilização que se fundava. Só para recordar, aqui eu estou voltando ao capítulo 14, o capítulo passado, a identificação da besta apocalíptica. Para esclarecer esse parágrafo aqui do Emmanuel. Reza o Apocalipse que a besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses, acrescentando que seu número era o 666. Apocalipse 13, 5 e 18. Examinando-se a importância dos símbolos daquela época e seguindo o rumo certo das interpretações, podemos tomar cada mês como sendo de 30 anos. Então, ao invés de 42 meses, nós vamos multiplicar 42 vezes 30. Continuando, em vez de 30 dias, obtendo, desse modo, um período de 1260 anos comuns, que é o que ele menciona no final desse capítulo 15. Que começou entre o século 610 e foi finalizado em 1870. Começou com o imperador Foca, em 607, e terminou com a infalibilidade papal com Pio X. Esse decreto define que o Papa, ao falar ex cathedra sobre questões de fé e moral, é infalível, ou seja, suas declarações são consideradas livres de erro. Portanto, a infalibilidade papal não se aplica a todas as declarações do Papa, mas apenas aquelas feitas em circunstâncias específicas e dentro de certos limites. Os espíritos encarnados que estavam responsáveis por espalhar o cristianismo, eles não se conformavam que o cristianismo, todo aquele esforço, não só do mestre, mas todas aquelas pessoas que morreram, tiveram seus esforços em vão. Pois eles conseguiram instalar o cristianismo ali em Roma. Nessa nasceu o papado. Só que aí, gente, o papado, a Roma, igreja, ela caiu na mesma armadilha que Roma, sozinha. A vaidade, a arrogância, a ambição e o imperialismo. Ela começou a explorar as outras pessoas, e a gente vê muito disso na época medieval. Na época medieval é pior. E aí Emmanuel coloca aqui que os espíritos de luz, no começo, até acompanhavam o crescimento da igreja romana. Eles estavam ali acompanhando, tentando edificar os ensinamentos, até que chegou um momento que eles não podiam mais fazer nada, que eles desistiram e deixaram a igreja seguir por ela mesma, porque ficou tão corrupta que os espíritos largaram de mão. E olha que legal, gente,
Quantas vezes, né, a gente não vê também casa espírita, ou você teve... Ai, que livro do André Luiz que foi? Bom, um dos livros que eu li aí do André Luiz, que fala que os espíritos de luz, eles ficam ali até um certo ponto, mas se eles veem que não está tendo progresso, eles simplesmente assistem de longe, eles não interferem. Eles assistem, porque se você não quer ouvir, o que eles vão ficar ali repetindo, gastando a energia deles? Eles simplesmente assistem. E nesse caso, eles largaram mão e deixaram a igreja romana agir por ela mesma. E aí Emmanuel volta aquele negócio lá do capítulo 14. Lembra do 666? E o que ele fala? Olha, eu até coloquei o trechinho aí de novo. A besta poderia dizer grandezas e blasfêmias por 42 meses. Só que os 30 dias que foi confundido na Bíblia querem dizer 30 anos. Então, é 42 vezes 30, que dá 1260. É isso mesmo. Que começou em 610, com o Foca, quando ele consolidou o papado. Foi em 610, depois de 1260 anos, 1870, então, no ano de 1870, com a infalibilidade do Papa. Eu fiz um videozinho rapidinho para vocês conseguirem associar tudo que a gente estudou até agora com o tempo. Eu fiz uma timeline, que é uma linha do tempo. Eu fiz uma linha do tempo desde que nós começamos com o Egito, depois com a civilização hindu, depois nós tivemos a civilização indo-europeia, que já era muito antiga, mas lembra, não tem muitos resquícios históricos deles, porque eles não possuíam uma religião. Eram povos sem religião. E a partir do momento que isso começou a surgir, nós começamos a ter resquícios históricos e poder, na verdade, saber de quando a quando eles que eles surgiram, né? A civilização surgiu. Coloquei ali também Grécia, Atenas, quando antes de Cristo, depois Roma, antes de Cristo, Cristo, que veio no Império Romano, depois de Cristo no Império Romano, o Império Romano continuou por muitos anos ainda, chegou ao seu declínio, e entramos na Era Medieval, porque os próximos estudos vão ser da Era Medieval em diante. Mas é só para você ter na sua cabeça esse fato histórico, essa linha do tempo histórica. Facilita para o nosso entendimento, tá bom? Beijos! Pessoal, eu amo vocês, estou amando fazer esses estudos com vocês. Muito obrigada pela presença. Deixa o seu like aí. Subscribe. Follow. Como que é subscribe? Se inscreva. Por favor, porque isso me ajuda o canal, e eu pretendo continuar fazendo esses estudos, porque eu tô adorando, eu tô aprendendo muito também. Beijo! Bem, vamos começar nossa jornada pela linha do tempo histórica, espiritual e cultural da humanidade. 3200 a.C., civilização egípcia antiga. Foi nesse período que começou a unificação do Alto e Baixo Egito por Menés. E, olha só, houve também o desenvolvimento da escrita hieroglífica, das pirâmides, da astronomia e da religião solar. De 3000 a.C. a 1500 a.C., civilização hindu ou védica, na Índia Antiga. A tradição dos Vedas surge aqui, junto com a origem do sistema de castas. É também quando são fundadas as primeiras escolas espirituais e filosóficas do Oriente. Entre 2500 e 1500 a.C., povos indo-europeus, as migrações indo-arianas.
acontece a dispersão de grupos que dariam origem aos gregos, romanos, celtas, germânicos, persas e hindus. Isso teve uma influência profunda na formação linguística e religiosa, tanto da Europa quanto da Ásia. Entre 1200 a.C. e 800 a.C., surge a Grécia arcaica. É nesse período que acontece a formação das cidades-estado, conhecidas como polis, como Atenas e Esparta. Também vemos, nesse contexto, o desenvolvimento inicial da democracia e o fortalecimento do militarismo espartano. De 500 a 338 a.C., Atenas e Esparta ganham destaque. Atenas se torna o berço da democracia e da filosofia, com nomes como Sócrates e Platão. Já Esparta se destaca como uma sociedade militarista e oligárquica. Esse período é marcado ainda pelas guerras médicas e pela famosa Guerra do Peloponeso. No ano 753 a.C., ocorre a fundação mítica de Roma, com a história de Rômulo e Remo. Nesse início, Roma é uma monarquia. Entre 509 a.C. e 27 a.C., temos a República Romana. Foi um período marcado por uma expansão militar e política em toda a Península Itálica e, claro, também além dela. Houve muitos conflitos entre patrícios e plebeus, o que, de certa forma, acabou levando à consolidação da cultura romana. De 27 a.C. até 476 d.C., começa o Império Romano, com César Augusto, também conhecido como Otaviano. Nesse tempo, Roma passa a dominar o Mediterrâneo, e a cultura greco-romana passa a influenciar todo o Ocidente. Ano 0 a 33 d.C., vida e missão de Jesus Cristo. Nascido sob o domínio do Império Romano, na província da Judéia, prega então o amor, a humildade e a reforma íntima. Crucificado por volta do ano 33 d.C., início da propagação do cristianismo. Séculos 1 a 3. Cristianismo primitivo. Severas perseguições aos cristãos pelo Império Romano. Martirização de apóstolos e primeiros seguidores. No ano 313 d.C., Édito de Milão. Imperador Constantino legaliza o cristianismo. A igreja começa a se estruturar dentro do império. 476 d.C., queda do Império Romano do Ocidente. Início da Idade Média na Europa. Enfraquecimento político e econômico de Roma. A igreja passa a assumir papel central na sociedade medieval.